do teu grande amor, amado Jesus. Eu quero, a partir deste instante, saudar a todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e aos amigos que estão sintonizados nesta emissora com a boa tarde de salvação. E eu quero convidar a todos para, a partir de agora, vamos meditar na palavra de Deus. Este programa, Meditando, ele tem uma finalidade única. Aqui nós pensamos, falamos, lemos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que Deus tem colocado em nossas mãos como âncora, como bússola, como horizonte para a nossa vida. Eu sou feliz porque Deus tem me concedido esta oportunidade de adentrar na sua casa através desta live, através dessa rádio potente, a 100 ao ar, e juntos pensarmos no céu. Eu convido você para abrir sua Bíblia, pegue um papel, um lápis, para que você possa acompanhar o que estaremos meditando nesta tarde. É uma palavra que Deus tem me dado desde ontem à noite, que fala a natureza da fé, a importância da fé, o significado da fé, o poder da fé, que emana da fé. Portanto, eu quero iniciar agradecendo a Deus por tão rica e tamanha oportunidade, porque aqui, através daqui, eu tenho condição de cumprir parte do ide imperativo de Jesus, quando disse: ide e fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho anunciado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Papai querido, obrigado pela tua graça, obrigado pela minha vida, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela minha família, esposa, filhos, netos, irmãos, sobrinhas, todos aqueles que me cercam, cunhadas, que tu possas, Senhor, estar abençoando nesta hora, que tu possas também, meu Pai, atender às petições dos teus filhos que estão hospitalizados, talvez sem saber nem poder mais falar, apenas em pensamento, mas sabemos que tu prescrutas a nossa mente, tu esquadrinhas o nosso coração, e que nesta hora, Pai, tu possas estar estendendo copiosas bênçãos sobre os teus filhos. Abençoa, Pai, tem misericórdia e fica conosco. Abençoa aqueles que estão me ouvindo, estão me vendo. Tem misericórdia, Pai, porque o mundo é mau. Estamos vivendo dias tenebrosos, dias de pestilência, de guerras, rumores de guerra, sinais dos céus. E tudo, Papai, nos mostra que o teu filho já volta. Ajuda-me, Pai. Cativa a minha mente, o meu coração e os meus pensamentos agora, para que eu possa estar ligado tão somente na tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Vamos ouvir o primeiro louvor desta tarde e logo em seguida, abra a sua Bíblia, pegue um lápis e um papel, porque nós vamos meditar na santa e inerrante palavra de Deus. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia. Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Montanhas e vales, desertos e mares são atravessados. E essa desertos e mares me atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar,
de mim. Não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar sobre as águas. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo do Senhor levantar uma nova geração que já venceu os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Graças a Deus. A cada dia vou viver rompendo em fé. Talvez alguém tenha dúvida e pergunte: o que é fé? Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. É um sentimento de total confiança em alguém ou em algo, mesmo que não haja qualquer evidência. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é uma crença em algo, mesmo que não haja qualquer evidência, mas eu creio. Então, define bem o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amados, a fé tem atributos, mas eu queria ler para você rapidamente no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15 e o versículo 21 ao versículo 28. Jesus palmilhou. Ele veio, palmilhou por esta terra, operou milagres, e em algum deles Jesus evidenciou o tamanho da fé daquelas pessoas. E vamos ler rapidamente um trecho que trata da mulher cananeia. Está escrito em Mateus, capítulo 15, versos 21 a 28, e Marcos, capítulo 7, versos
24 a 30. Diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não respondeu qualquer palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé de Jesus, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, ela vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então aquela mulher chegou-se perto de Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deixá-lo e deitá-lo aos cachorrinhos. E a mulher disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Veja a expressão de Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amados, aquela mulher caminhava, ela tinha um problema sério, mas ela tinha uma virtude muito maior. Ela possuía fé. E ao ouvir falar de Jesus, certamente perguntou sobre quais os milagres que ele operaria. E sabendo, ela disse ao Senhor: observe que Jesus provou a sua fé. O louvor que cantamos diz: toda vez que a minha fé é provada, toda vez que a nossa fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aquela mulher teve a sua fé provada por 2 vezes. Eu não fui enviado senão à casa de Israel. E a segunda vez, não é bom deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas aquela mulher não se intimidou, não se aborreceu. E humildemente, está escrito, ela adorou ao Senhor. E Jesus, compreendendo, disse: mulher, grande é a tua fé. Queridos, vemos aí um atributo que aquela mulher tinha. E nós poderíamos enumerar alguns atributos da fé. Disse e escreveu o escritor aos Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse é o primeiro atributo da fé: firme fundamento. Segundo atributo está no versículo 6 do mesmo capítulo 11 de Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Creia que Ele existe. Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Foi isso que a mulher fez. Ela simplesmente adorou
Queridos, Deus não resiste a uma adoração sincera. Ele se inclina para ouvir melhor. Ele se inclina e estende a sua mão, porque ele não suporta, ele não despreza uma adoração sincera. Agora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Terceiro atributo que eu quero relatar nesta tarde: a fé, ela é forte, ela é poderosa diante das multidões. Muitas vezes você está orando, mas tem pessoas ao teu lado que não acreditam nem em você e nem tampouco que você será ouvido. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 9, versos 19 a 22. Este trecho fala de uma relação quando Jesus seguiu com os seus discípulos. Eis que uma mulher havia 12 anos que sofria com um fluxo de sangue. Ela tentou se aproximar de Jesus, mas a multidão era grande. E outra coisa, ela tinha medo de ser notada, porque era considerada, naquela época, como imunda. E a mulher imunda, em seus dias, ela não poderia se aproximar do povo. Ela tinha que se resguardar a uma distância, e muitas vezes fora da cidade. Mas aquela mulher, cheia de fé, ela propôs em seu coração e disse: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu ficarei curada. Observe, ela não podia falar, ela não podia gritar, ela não podia chamar a atenção da multidão, mas ela encurvou-se e propôs em seu coração: eu vou tocar em suas vestes. Porque se eu tão somente tocar em suas vestes, eu ficarei curada. E assim ela fez. Aleluia. Rompeu a multidão? Fé. Aproximou-se de Jesus? Fé. Estendeu a sua mão? Fé. Tocou em Jesus? Fé. E tem um detalhe interessante em Jesus: quando alguém busca Ele com fé, Ele ouve, Ele sente, Ele vê. E de repente Jesus para e pergunta: quem me tocou? A multidão ficou abismada com aquela pergunta e disse: Senhor, a multidão te aperta e você pergunta quem te tocou? Aí Jesus respondeu: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtudes. E a mulher, àquela altura, seu sangramento já estancado, ela gritou: fui eu, Senhor, que te tocou. E Jesus elogiou a sua fé. Como é que você tem tocado em Jesus? Você tem procurado Jesus aleatoriamente, como numa oração corriqueira? Como em uma súplica rotineira? Eu tenho que orar antes do almoço, antes da janta, antes de dormir, ao acordar. Mas é uma oração de rotina ou é uma adoração com fé? Saiba, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E não agradando a Deus, certamente não sairá virtudes dele para a tua vida.
Observe que aquela mulher, ela não se abateu com as negativas. Lembre-nos a história da mulher cananeia. Quando ela chegou para Jesus, dizendo que a sua filha, Jesus deu duas negativas. Não, eu não fui enviado para todos, eu fui enviado simplesmente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os discípulos insistiram, Jesus deu outra negativa, não. Não é lícito se pegar o pão dos filhos e se deitar aos cachorrinhos. Mas a fé daquela mulher cananeia era tão grande que as duas negativas de Jesus não abalaram sua estrutura de confiança. E ela adorou a Jesus. Quando eu li esta passagem bíblica, já li várias vezes, mas me chamou a atenção a coragem, a firmeza, a segurança daquela mulher. A segurança para atingir o seu objetivo, que era a cura da sua filha. A segurança, porque ela sabia, ela havia ouvido e talvez visto Jesus operar milagres. E ela disse: eu creio que ele pode curar a minha filha. Eu não sei como é que você tem orado, mas leia essa expressão da mulher cananeia, bem como da mulher de um fluxo de sangue, e coloque na sua mente e queira se aproximar do exemplo que ela dá para nós nesta tarde. Porque eu creio que eu vou sair daqui hoje mais fortalecido. Porque esta palavra, ela traz fortalecimento para a nossa estrutura espiritual. E certamente, se você fizer uma reflexão, você vai entender que Jesus é o mesmo. Se você meditar, você vai compreender que o poder de Deus não se alterou com o tempo. Você vai saber que Jesus não envelheceu. Você vai saber que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele é o mesmo eternamente. Você vai compreender que ele no princípio estava com Deus e que ele era Deus, ou seja, ele é Deus e ele é o princípio e é o fim. De eternidade a eternidade, ele é Deus. Imagine quando Deus mandou Moisés tocar com a vara no mar. Se Moisés fosse incrédulo, ele poderia pensar: o que é que eu vou fazer com essa varinha? Varinha simples, tocando numa imensidão do mar. Queridos, faça. Exercita. A tua fé é como um músculo. Se você usa, ele desenvolve. Se você não usa, você pode ficar atrofiado e a tua crença em Jesus diminuída. Amados, a fé vence os desafios até de morte. Tenho lido no capítulo 3, versos 15 a 18 de Daniel. Haviam 3 jovens que foram levados cativos para a Babilônia. E ali, eles estavam sob as ordens de Nabucodonosor e de todos os reis, todos os conselheiros que haviam na Babilônia. E um dia, certamente eles vendo o comportamento e ouvindo a forma como Sadraque, Mesaque e Abdenego se apresentavam diante de Deus,
resolveram desafiá-los e resolveram até matá-los. Instigaram o rei para que fizesse um decreto que ninguém poderia adorar a outro Deus e que, ao som dos instrumentos, reunidos todos sátrapas, todos eles reunidos, ao som dos instrumentos, todos, veja a expressão, todos deveriam se prostrar diante daquela estátua. Os 3 não se prostraram. Levaram ao conhecimento de Nabucodonosor e chama-os. E diz lá, versículo 15 a 18, olha, eu vou dar uma chance a vocês. Agora, pois, se estás prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, dos foles e de todas as espécies de música, para vos prostrarem e adorardes a estátua que eu fiz. Bom é, se assim fizeres. Mas, se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Aí diz Nabucodonosor, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Amados, prova de fé. Imagine você nessa situação. Imagino eu estando diante dessa situação. Eu quero ver qual o Deus que vos poderá livrar da minha mão. Olha, amados, parece que eu vejo os 3 olhando um para o outro, e uníssono responderam ao rei e disseram, Rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará, isso é fé. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Se não, ou seja, se ele não nos livrar, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. A fé, ela vence desafios. A fé, ela vence ameaças. A fé, ela vence perseguições. A fé, ela vence escárnios. A fé. Palavra pequena, uma consoante e um vogal apenas, e um acento agudo, fé. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não estamos vendo. Porque o que eu vejo não é fé, não é crença, eu estou vendo. Agora, o que eu não estou vendo, mas eu creio, glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. A fé. Firme fundamento. E sem fé não agradaremos a Deus. Vamos ouvir mais um louvor. Enche a minha vida, Espírito.
eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia. Espírito Santo de Deus, enche a minha vida para que eu possa demonstrar mais confiança em Deus, quebrantado diante de Deus. Queridos, a fé, ela tem o poder de transportar montanhas. Quem falou foi Jesus. Quem falou foi Jesus. Se você ler Mateus 17, 14 a 20, diz assim, esse trecho. Mateus 17, 14 a 20. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem pondo-se de joelhos. Aproximou-se um homem pondo-se de joelhos diante de Jesus e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes cai na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-o aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu do jovem, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Mestre, porque nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa
incredulidade. Por quê? Em verdade vos digo, que se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Veja a expressão até certo ponto dura de Jesus para com os seus discípulos. Ó geração incrédula e perversa. Talvez eu e você estejamos necessitando de receber essa chamada de Jesus. Geração incrédula e perversa. Até quando você vai sofrer? Até quando? Até quando você vai lamentar? Até quando você vai murmurar? Até quando você vai reclamar? Até quando você vai simplesmente chorar? Como é que está a tua fé? Ah, mas a minha fé é pequena. Não importa. Não interessa. Ainda que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Você sabe o tamanho de um grão de mostarda? Varia entre 1 a 2 milímetros. Talvez foi que veio a memória de Jesus naquele momento. Ele disse: se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, saiam daqui e se precipitem no mar, e vos será feito. Amados, certamente eu não tenha recebido coisas de Deus. Talvez eu não tenha recebido livramentos de Deus, porque a minha fé não se compara a um grão de mostarda. Talvez você que me ouve, que sofre, que já orou tanto, já chorou tanto, já lamentou tanto, já murmurou tanto, já pediu tanto, e não recebeu até hoje, porque a tua fé é muito pequena. E talvez Jesus esteja dizendo para mim e para você nesta tarde: ó geração incrédula e perversa, até quando você vai sofrer? Exercita a tua fé. Sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Creia nele. Você quer agradar a Deus? Confie nele. Você quer agradar a Deus? Entrega a ele o teu problema, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo. Olha a expressão do salmista: tudo. Salmo 37. Entrega. Confia. Espera. Deleita-te no Senhor e descansa. Quantas vezes, queridos, a nossa fé é tão pequena. Eu dizia ontem em um culto, quando tive, pela misericórdia de Deus, oportunidade para ministrar uma palavra. Quantas vezes, ao invés de orar a Deus acreditando, ficamos só reclamando, aí não recebemos. Abraão nos deu exemplo de fé. Você tem exemplos de fé na Bíblia Sagrada. Abraão nos deu exemplo de fé. Leia Hebreus 11, 8 a 9, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, versos 8 a 19. Pela fé, olha a expressão, pela fé,
Abraão obedeceu quando Deus o chamou e partiu para uma terra que lhe prometia dar como uma herança. E foi sem saber para onde ia, sempre em resultado da sua fé, aceitou habitar nessa outra terra como um estrangeiro, vivendo em tendas, tal como Isaque e Jacó, aos quais Deus fez também a mesma promessa. E que Abraão esperava aquela cidade solidamente estabelecida. Porque Abraão aceitou a ordem de Deus quando disse: Abraão, meu filho, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Imagina, amados, você, recebermos uma ordem de Deus hoje dizendo: olha, João Marcos, sai da tua casa, sai da tua terra, sai do meio do teu povo, porque eu vou te mostrar para onde você deve ir. Abraão creu. Porque Abraão creu. Deus fez outro desafio a Abraão, outra prova. Deus chegou para Abraão e disse: olha, Abraão, o teu filho, a quem tu amas, leva-o ao Moriá e oferece-o em sacrifício a mim. Que situação! Abraão teria que imolar o seu filho em obediência a Deus. Mas pela fé, Abraão ofereceu em sacrifício o seu filho Isaque. Quando Deus quis provar a sua fé e obediência, é verdade, ele tomou o seu único filho, que era o cumprimento da promessa de Deus, para oferecer em sacrifício. De fato, Deus tinha lhe dito: só através de Isaque é que a minha promessa terá cumprimento. Mas, amados, Deus promete um filho que se multiplicaria, e a sua descendência seria como as estrelas do céu. Aí Deus dá o seu filho Isaque, e de repente Deus pede para imolá-lo. E o escritor aos Hebreus declara: mas Abraão sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar. A confiança de Abraão era tão grande que ele sabia que se ele chegasse a imolar o seu filho, Deus o poderia ressuscitar. E nós vemos, quando lemos a história de Abraão, perto do Monte Moriá, Abraão diz aos seus moços: fiquem aqui, porque eu e o moço vamos subir e vamos adorar a Deus. De repente Isaque olha para o pai e diz: pai, pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro para o sacrifício. E Abraão simplesmente, pela fé, responde: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá. Confiança, fé, certeza, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. A fé é a prova do que eu não estou vendo ainda. A fé é a certeza que eu vou receber. A fé é a certeza que Jesus foi preparar um lugar para nós. A fé é a convicção de que Ele voltará para arrebatar a sua igreja. E todas as evidências que Jesus falou já estão se cumprindo. Vamos ouvir mais um louvor. Como Rei Davi,
Meu prazer é te dizer, te amo, Senhor. Eu gosto de ler o livro de Salmos, porque nós vemos a prova da fé que Davi tinha em Deus. Certa feita ele estava tão preocupado que resolveu olhar para os montes. E ele disse:
Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Aí a sua alma responde: o meu socorro vem. O meu socorro vem. Queridos, queridas, amadas irmãs, diga assim: o meu socorro vem. Diga com esperança, com confiança. A sua alma respondeu: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Amados, a fé ela tem duplo objetivo. Nesta análise de hoje, eu encontrei duplo objetivo da fé. Primeiro, a fé exprime confiança absoluta em Deus. Um Deus que é Rei eterno, é um Rei imortal e invisível aos nossos olhos nesta geração. Leia 1 Timóteo capítulo 1, 14 a 17. Diz assim Paulo: e a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra, glória para todo sempre. Amém. João também escreve, capítulo 1, verso 17 e 18: porque a lei foi dada por Moisés, entretanto a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Toda revelação da imagem de Deus foi feita através do seu Filho Jesus Cristo. Deus nunca se apresentou visível a todos. Entretanto, eu creio, eu tenho fé, eu tenho esperança que um dia eu o verei de face a face. Nós o veremos se perseverarmos firme nesta fé, nesta confiança no Deus único, eterno e invisível. Segundo objetivo da fé, certeza de que Deus galardoa a todos que o buscam de coração. Esse é um dos objetivos da fé, é ter a certeza que Deus galardoa a todos que o buscam de coração. Está escrito em Jeremias 29 e 13. O salmista também declara no Salmo 51 e 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Veja o exemplo da mulher cananeia. Veja o exemplo. Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Fé. Veja o exemplo da mulher que tinha um fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar em suas vestes, eu serei curada. Toca em Jesus nesta tarde. Toca em Jesus com louvor, adoração.
Um coração contrito. O salmista escreveu no Salmo 34:18, dizendo assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e Ele salva o espírito abatido. Estás abatida? Estás abatido? Diga sim. Porque estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, porque ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Paizinho, Paizinho, ó meu Paizinho, nesse instante, meu Pai, que estamos contritos aqui, meditando em Tua palavra, sentindo as maravilhas que tens operado desde o nosso pai Abraão, sentindo, Pai, a Tua presença em nosso coração. O nosso coração se quebranta, porque a Tua presença faz o nosso coração arder, tal qual os discípulos que iam a caminho de Emaús, quando o Teu filho apresentou-se, que foi embora, eles disseram: por acaso não ardia os nossos corações enquanto ele falava? E nesta hora, Pai, enquanto Tu estás falando através da Tua palavra aos nossos corações, e pela Tua misericórdia me usando como instrumento, como voz, para anunciar, Pai, o meu coração está quebrantado, o meu coração chora, mas de alegria, porque eu sinto a alegria do Teu Espírito Santo invadindo a minha alma. E nesta hora, Pai, certamente me ouvindo estão pessoas que estão desesperadas. Certamente há pessoas que estão me vendo e ouvindo, mas os seus corações estão presos, apreensivas, preocupadas, amedrontadas com essa pestilência. Amedrontadas, oprimidas pela vida, pelas dificuldades. Mas, meu Pai, nós cremos, nós temos fé em Ti, que Tu já estás providenciando o nosso escape, que Tu já estás provendo a nossa vitória. Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós, que estamos oprimidos no mundo doente, um mundo de falsos poderosos que querem limitar até a nossa caminhada, que querem limitar os nossos cultos em que nos reunimos para Te adorar. Mas, Pai, nós temos a confiança e a certeza que Tu irás dar um basta em todas estas coisas, no tempo que Tu já determinastes. E é assim que eu Te oro e Te agradeço, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Curve sua cabeça. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre. Diga comigo, amém. Graças a Deus. Fique com Deus. Volte a nos ver no próximo sábado, se Deus assim permitir. Eu estou feliz, eu sou grato a Deus, porque este mês, dia 22, Deus me deu o privilégio de completar 69 anos. Todos estes, desde a minha infância, através dos meus pais, eu fui ensinado neste caminho que eu estou até hoje
este caminho que nos levará ao paraíso, ao descanso eterno, onde teremos o privilégio de contemplar a Jesus face a face. Fique com Deus. Volta a nos ouvir e nos ver no próximo sábado. Se Deus assim permitir, estaremos aqui para meditar contigo na palavra de Deus. Amém.